Vamos que vamos, meu povo! A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando e hoje nós vamos meditar em Eclesiastes capítulo 8. Vamos nos animar, gente, que a palavra de Deus vai falar muita coisa abençoada para nós, para esse dia, né? Para essa semana, para esse mês, para a nossa vida, para os nossos corações. Vamos lá. Bem, Salomão vai falar uma grande porção aqui dessa introdução, aqui desse princípio do capítulo 8, a respeito de autoridade, né? Então ele vai falar do rei. Salomão era rei, mas eu penso que os mesmos princípios que se aplicam ao rei, especificamente, podem ser aplicados no dia de hoje para as pessoas que estão investidas de algum tipo de autoridade, liderança, comando, né? Então vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós. Versículo número 1 diz assim, eu vou selecionar a porção que vai de 1 a 8, 1 a 7. Vamos lá. Versículo 1. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Sabe de quem eu lembrei lendo esse versículo? Eu me lembrei de José. Me lembrei que José, quando estava diante daquele homem investido de autoridade, por ele ter sido usado por Deus para interpretar os sonhos, ele foi benquisto. Ele acabou se tornando o governador do Egito. E José, em todo aquele momento, ele foi muito sábio e muito humilde e muito assertivo ao dizer para aquele homem que era investido de autoridade: olha, quem pode trazer a revelação desse sonho não sou eu, é Deus. Mas me deixa falar com o meu Deus e eu vou falar com você. E isso vem muito em concordância com esse versículo, né? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Aplicando isso para os nossos dias atuais. Quantas vezes um chefe está lá sisudo, está aborrecido, está preocupado e Deus usa alguém ou usa as nossas vidas para trazer uma resposta correta, para trazer a solução de um problema, para trazer uma alternativa que não havia sido considerada de antemão e aquilo, ufa, tira o peso. Quantas vezes nós, né, também em situações em que estamos à frente de algo, seja um ministério, seja uma atividade em casa, em qualquer lugar, quando a gente recebe uma ajuda de alguém, aquilo tira de nós o semblante carregado, né? Ou seja, nos traz alívio, nos conforta. Como é importante a sabedoria de Deus para nos ajudar a tomar boas decisões, não só na nossa vida, mas também a aliviar a vida da autoridade, né, das pessoas investidas de autoridade que estão ao nosso redor. Do verso 2 ao verso 4 diz assim: este é o meu conselho. Então agora Salomão vai dar um conselho para a gente. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém pode lhe perguntar: o que estás fazendo? Bom, talvez você possa ouvir eu ler esses versículos para você e pensar: poxa, Rita, mas é muito difícil essa coisa de se colocar debaixo da autoridade ou do governo, né, da liderança de um líder, quando esse líder ele não é uma pessoa justa, ele não é uma pessoa que teme a Deus. Mas eu quero dizer para você, Deus através de Salomão, né, o Espírito Santo através de Salomão aqui está nos ensinando algo muito importante, né? Aquele que é investido de autoridade, ele é digno de respeito. Então, a Bíblia, inclusive, nos exorta, nós servimos aos nossos patrões, aos nossos chefes, aos nossos senhores, como ao Senhor, né? Não para agradar à vista de homens, mas realmente fazer um bom trabalho, né? A Bíblia nos exorta a isso, né? Quando nós formos funcionários, que sejamos os melhores funcionários. Obedientes, pontuais, pessoas que realmente são vistas como pessoas que, vamos dizer, honram com o seu trabalho, fazem bem feito, trazem alívio aos seus chefes. E aqui ele está dizendo que é necessário uma certa postura diante de uma pessoa que é investida de autoridade. Então, diante de uma pessoa investida de autoridade, a gente não se apressa a sair, a gente não vira e sai dando as costas, a gente tem que sim lembrar que aquele que tem autoridade
também tem decisão sobre as nossas vidas. E acho que até por isso que a Bíblia nos exorta a nós orarmos por todas as autoridades para que a gente alcance paz. E, se estamos infelizes dentro de um trabalho, não vamos ser desobedientes, rebeldes ou maus funcionários, né? A conduta errada de um chefe não deve mostrar a nossa conduta errada, né? O pecado do outro não deve despertar o nosso pecado. Então, que fique o nosso alerta aqui, né? O conselho de Salomão, para que, a despeito da liderança que está sobre nós, a despeito dos chefes que tenhamos, onde quer que venhamos a ir, que nós façamos a nossa parte e sejamos sábios. E o verso 5 vai dizer: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Gente, existe uma hora e uma maneira certa de agir e a gente meditou nisso em Eclesiastes 3. E aqui falando especificamente sobre esse ambiente de liderança e liderado, né? Autoridade e subordinado. Existe um momento certo de agir. Existe um momento certo de falar com o chefe, existe um momento certo de pedir a conta, existe um momento certo de começar a investir na sua carreira para que você possa trocar de emprego. Enquanto você não tem condições de ir para um lugar melhor, tudo bem, sujeite-se. Rita, mas às vezes é extremamente opressor, né? Quem está debaixo de uma liderança, debaixo de chefes que não sabem lidar com seus liderados, sofrem, é verdade. Mas nós podemos buscar sabedoria em Deus para agir. E acima de tudo, a Bíblia fala para nós orarmos pelas autoridades, né? Para que nós tenhamos paz. A gente já viu isso em outro texto. De 6 a 8, olha o que está escrito, pessoal. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Verso 8. Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Tampouco tem um poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Bem, tem várias coisas interessantes aqui que eu quero destacar nesse trecho. O versículo 6 ele vem completando a ideia do versículo 5, que é o fato de que existe uma hora certa para todas as coisas. Uma vez eu li, e eu não me recordo ontem, mas faz meio que parte da sabedoria popular que diz: se você estiver com raiva, não tome decisão. Se você estiver ansioso, não tome decisão. Se você estiver cansado, não tome decisão. Porque as decisões, quando elas são dirigidas pelas emoções, não pela sabedoria, geralmente elas nos levam para buracos, né? Problemas. A gente precisa da sabedoria de Deus para tomar uma decisão, não importa o momento que estejamos vivendo. Se você está oprimido, não tome uma decisão sozinha. Procure uma pessoa de Deus, procure um amigo sábio, procure uma pessoa que você sabe que vai falar algo para você, que vai ajudar você a enxergar a situação por uma outra perspectiva. Não necessariamente alguém que vai passar a mão nas suas costas e concordar com você. De repente vai ser alguém que vai dizer: filho, acorda. Mas essa conversa, né, o tapa na cara do Batman, né, o Batman dando na cara do Robin, às vezes é muito útil, né? Muito útil alguém que fala: para, você está enxergando isso do ponto de vista errado, né? Então, há uma maneira certa de agir. E quem é que pode dizer isso para nós? O Espírito Santo de Deus. Seja falando diretamente conosco, seja falando através da palavra, seja falando com você através desse podcast, seja falando com você através de um amigo. Não tome decisões precipitadas. Porque o versículo 7 vai dizer: ninguém conhece o futuro. Quem é que pode te dizer o que vai acontecer? Né? Quem é que pode dizer? A única pessoa que pode dizer o que vai acontecer é o próprio Deus, que pode te revelar. Mas nós não podemos, né? Não adianta nós contarmos com uma coisa que ainda não é concreta. Mas certeza que vai acontecer. Gente, certeza é o amor de Deus. O resto tudo é vento, né? A gente não tem certeza de mais nada, né? A salvação em Cristo Jesus é certeza. O resto, né? O único firme é a nossa rocha firme. O resto, pessoas falham, pessoas prometem e descumprem, pessoas são desleais. Não dá para confiar. Então, é em Deus que nós confiamos, né? E versículo 8 vai dizer que ninguém tem poder para dominar o seu espírito, né? O único que pode dominar o nosso espírito é o Senhor Deus, né? Nós podemos ter o nosso poder de decisão no sentido: poxa vida, eu vou tomar uma decisão, vou me esforçar para não ser assim, mas nós sabemos que até mesmo o nosso ânimo é limitado.
Todas as vezes que a gente tenta fazer uma coisa na força do nosso braço, ela dura pouco, né? Somente o Senhor tem o poder para dominar o espírito. E quando eu estava lendo esse final, né? Quem é que tem poder sobre o dia da sua morte? A resposta é ninguém. Mas eu me lembrei de Isaías 38:5, que conta a história do rei Ezequias. E se você não conhece a história do rei Ezequias, eu te incentivo a ler, para você ver como Deus ele realmente responde a nossa oração. E ainda que nós não sejamos merecedores, Deus deu para o rei Ezequias 15 anos a mais de vida. Ele mandou um profeta avisar o rei Ezequias que ele iria morrer, para ele pôr em ordem a sua casa. E Ezequias vai diante de Deus orar, e Deus fala para o profeta, volta lá e diz para ele que eu vi a oração dele e ele vai viver mais 15 anos. Então, a resposta seria, não, ninguém tem poder sobre o dia da sua morte, mas Deus tem poder sobre o dia da nossa morte e também sobre o nosso espírito. Aleluia, por isso, né? Nós não temos condição de controlarmos a nós mesmos, mas nós temos um Senhor Todo-Poderoso que sim. E eu quero ler com vocês o verso de 11 até 13. Vem comigo. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Vou parar aqui, eu ia comentar só no fim do 13. Gente, é verdade. Quando nós estamos fazendo algo errado, e a gente não recebe a paga do nosso trabalho rapidinho, às vezes pode dar no nosso coração aquela sensação de, não vai dar nada. Mas, gente, com Deus nunca tem um não vai dar nada, né? Tudo aquilo que o homem semear, ele também vai cumprir. E nós devemos buscar, né, no temor do Senhor, nos arrepender, voltar dos caminhos maus mesmo, ainda que pareça que não vai dar nada, né? Hoje aquela moça lá do escritório te olha, você percebe que ela te olhou com uma intenção ruim. Você cumprimenta e fala bom dia, mas você percebe que foi diferente. No dia seguinte, ela olha de novo. No dia seguinte, ela manda uma mensagem lá na rede de comunicação interna da empresa. Meus queridos, a situação ela vai crescer, né? Se você não der um stop, se você não parar essa situação, onde isso vai te levar? Mas eu fiz isso e não aconteceu nada. Isso não aconteceu nada no primeiro momento, mas pecado é um negócio que você mata na raiz, se possível, né? Você percebeu que brotou algo no seu coração, você dá final nisso. Você não deixa isso para frente. Não seja como o tolo que olha para o pecado e como não vê a consequência, pensa assim, vamos só mais um pouquinho que não vai dar nada. Eu consigo ficar aqui nessa beirada sem cair no precipício. Gente, cai no precipício. Não faça isso, né? Não peque contra Deus, não entristeça o coração do Senhor, fuja do mal. Por quê? Olha o verso 12. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. E olha só, imagina Salomão como rei, conhecendo muitas pessoas injustas, vendo elas agirem de uma maneira que não agrada a Deus e vendo que essas pessoas viveram até o fim das suas vidas sem ver juízo. Isso poderia gerar no coração de Salomão, como às vezes gera no nosso também, né? A gente olha e vê pessoas tão maldosas, usufruindo de saúde, de luxo, de benefícios, e a gente pensa, cadê o juízo sobre a vida dessas pessoas? Não vai acontecer nada ruim com elas? Bom, primeiro que esse pensamento é um pensamento muito humano, né? Pode estar no meu coração e no teu, mas ele é um pensamento da terra, né? O Senhor, ele não tarda no seu juízo. Qualquer pessoa que faça o mal e viva aqui na terra, entre aspas, vivendo uma boa vida, sei lá, por 90 anos, vai enfrentar, caso não haja arrependimento, uma eternidade de sofrimento. E isso, eu e você, nós não podemos mensurar nem balancear, porque a gente não chegou lá ainda. Mas a palavra de Deus diz que é melhor mostrar respeito diante de Deus, porque o juízo, ele é certo. Olha o verso 13. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Ou seja, ainda que eles vivam aqui na terra 90 anos fazendo maldade. Como será uma eternidade longe da presença de Deus e no sofrimento eterno? Eu não sei e não quero saber. E espero que você também não saiba, em nome de Jesus. Verso 14, vamos meditar em verso 14 e somente mais uma parte. Verso 14. Há mais uma coisa sem sentido na terra. E agora ele vai falar de uma coisa que ele não entende, né? Como que isso acontece? Justos que recebem o que os ímpios merecem
e ímpios que recebem os que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Bom, aqui Salomão está falando de uma coisa que realmente entristece meu coração e o seu, que é o fato de ver que algumas pessoas boas passam por momentos ruins e algumas pessoas ruins não vivem o sofrimento que merecem. Bem, uma vez eu li um texto, e esse texto está lá em Romanos. Pena que eu não separei para você, porque eu não vou lembrar ele de cabeça. Mas a palavra de Deus fala que nós não deveríamos julgar o servo alheio. E quando eu vi esse texto, eu achei muito interessante, porque quem é o servo alheio, né? O servo alheio é o nosso irmão, né? O nosso irmão, ele é servo de Jesus, ele é servo de Deus, ele não é nosso servo. Então, a gente vai orando pelo nosso irmão, a gente vai abençoando a vida dele, e aquilo que não está legal na vida dele, um dia ele vai prestar contas diante de Deus. Isso não nos concerne. Da mesma maneira, em relação à vida, né? Salomão, ele diz, tem uma coisa que não faz sentido. Eu vejo pessoas boas passando por coisas difíceis e vejo pessoas ruins, pessoas más, passando por coisas boas, né? E ele fala, e eu não consigo entender. Eu penso que essa é uma angústia nossa também. Mas quem conhece as coisas de Deus, quem conhece a mente de Deus, né? Nós não conseguimos entender por que Deus permite algumas decisões que levam a outras consequências. Nós não conseguimos entender por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas nós sabemos que não somente coisas ruins acontecem com elas, né? Olhando para a nossa própria vida, a gente passa uns momentos difíceis. Pense na sua vida, né? Para você chegar até aqui no dia de hoje em que você está ouvindo a minha voz, meditando Eclesiastes 8. Quanta coisa boa aconteceu na sua vida, mas também quanta coisa ruim, né? Hoje você acordou deitado numa cama. Hoje você acordou deitado numa cama, levantou, pôde escovar o seu dente, tinha água, acredito, né, que tenha água encanada na sua casa, você pôde tomar o seu café da manhã se você quis, né? Tenha você comido ovos mexidos com bacon ou tenha comido um pão com manteiga e café, como eu gostava de comer molhando, né? Pode ficar com nojo aí, não tem problema. Eu molhava o pão naquela xícara de café, na verdade, leite não, né? E era uma delícia. Mas voltando aqui para a pauta. O que quer que seja que você tenha feito, né? Se você teve a opção de escolher entre duas roupas, com que roupa eu vou trabalhar hoje? Se você tem 2 sapatos, né? Ou se você tem pelo menos um sapato para vestir. Tipo assim, nós temos várias coisas boas as quais o Senhor nos proporciona. Então, eu acho que nós precisamos tirar os olhos da vida alheia e olhar para a nossa vida. Nós somos pessoas que, né, lutamos para fazer a vontade de Deus, né? Esmurramos nosso próprio corpo, como diz Paulo, para fazer a vontade do Senhor. E também na nossa vida, às vezes, acontecem coisas difíceis e coisas fáceis. Então, em que nós podemos aprender dessa meditação de Salomão? Bem, quando vier o dia difícil na nossa vida, nós vamos orar e agradecer a Deus por Ele estar conosco. Quando vier o dia fácil, nós vamos agradecer porque está fácil. E quando a gente vê uma pessoa justa passando por uma injustiça, nós vamos abençoá-la na medida do que nós podemos fazer. E aquilo que está fora das nossas mãos, nós vamos orar por isso. Orar para que o Senhor fortaleça o espírito dela. Até porque, como nós conversamos, muitas pessoas que estão lá na casa do luto, muitas pessoas que estão passando por dificuldade, estão com o coração mais próximo de Deus do que aquelas que estão passando por tempos de bonança, né? E para finalizar, verso 16 e 17 fala assim: quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Ou seja, né, a complexidade de Deus não está acessível ao homem. E quem disse isso foi Salomão, o homem mais sábio de quem nós temos notícia. E sabe o que esse texto me fez lembrar, irmãos? Me fez lembrar de Romanos. Romanos capítulo 11, do verso 33 ao verso 36, fala assim, ó: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que lhe recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então,
diante desse texto de Romanos, que eu penso que realmente tem tudo a ver com Eclesiastes, quem de nós pode conhecer e entender as coisas que acontecem ao nosso redor? É impossível. É por isso que diante dos momentos em que a nossa mente para diante de uma situação em que a gente não tem resposta, ou que o nosso queixo cai diante de uma situação em que a gente fica perplexo pela estupidez ou pela grandeza, pela grandiosidade, que nós venhamos a correr para Deus, que pode nos dar sabedoria, temor, gratidão para viver os nossos dias nessa terra. Um grande beijo para você, Deus te abençoe e nos vemos em Eclesiastes capítulo 9.